Oi, pessoal. Nesse vídeo nós vamos mostrar a modelagem matemática de um sistema de um reator químico. Eu me chamo Nilovna Fonseca e esse é um projeto feito em parceria com minha colega Luana Rezende, na Universidade Federal da Bahia. Olá, pessoal. Bom, agora nós vamos fazer a simulação do reator utilizando o Simulink, que é uma ferramenta do MATLAB. Eu vou mostrar aqui primeiro os códigos que modelam o comportamento dinâmico e estacionário de um reator químico contínuo, resfriado por uma camisa de resfriamento, que foi justamente o que a gente viu e fez a modelagem matemática no último vídeo. Bom, o primeiro código que nós temos aqui é o código do reator. Esse aqui. Essa função aqui, ela define o sistema de equações diferenciais, que vão descrever o comportamento dinâmico do reator, que foram as equações que a gente modelou no último vídeo. Ele define os estados do sistema, define as equações diferenciais, que vai descrever a evolução desse sistema no tempo, os estados no tempo, e vai retornar as derivadas para o solver que a gente usa, que é chamado odd-keys. E aí, o segundo código que nós temos aqui, ele é uma função que vai definir o sistema de equações não lineares que representa o estado estacionário do reator. Ele vai definir os estados do sistema e as equações de balanço de massa para altura e concentração, que foram justamente as equações que a gente fez no último vídeo. O balanço de energia do reator para a temperatura e o balanço de energia da camisa de resfriamento, que é para a temperatura dentro da camisa, que a gente chamou no último vídeo de TC. E aí vai retornar também essas equações que são usadas pelo F-solver para encontrar os valores estacionários dos estados, beleza? O terceiro código que nós temos vai ser o script principal, que nós temos aqui. Ele vai simular o comportamento desse reator. A gente aqui define as constantes físicas, as propriedades do sistema, como vocês estão vendo aqui, uma taxa de reação, a dimensão do reator, as propriedades térmicas, etc., a área, o calor específico, a massa específica. A gente define essas variáveis de entrada também, e as configurações, as variáveis de entrada, aqui, e as configurações para o F-solver, que o F-solver ajusta as variáveis de estado, que são a altura do fluido no reator, que a gente chama de H, a concentração, que a gente chama de C, a temperatura do reator, que é T, e a temperatura do fluido refrigerante, que é TC. E ele vai simular aqui a resposta dinâmica do reator ao longo do tempo, utilizando o solver odd-keys, E a gente pede também para ele plotar o gráfico. Outro código que nós temos aqui já é a função que a gente usa para o Simulink. A gente chama de F-function, para a gente entrar de prova no Simulink. E essa é basicamente a implementação geral para a simulação desse reator na estrutura lá, que a gente vai ver daqui a pouco no Simulink. A gente está fazendo a inicialização das variáveis de estado, A gente especifica a dimensão do sistema e ele vai calcular as derivadas das variáveis de estado. E aí, esses códigos aqui em conjunto, eles vão servir para modelar justamente o comportamento estacionário e dinâmico do nosso reator resfriado pela camisa. E aí, a análise desses códigos, desse sistema, do sistema utilizando esses códigos, vai permitir que a gente consiga avaliar o comportamento desses estados ao longo do tempo. Aí, vamos ver aqui agora esse sistema utilizando o Simulink. Bom, o primeiro desenho que a gente tem aqui é um sistema de 6 entradas que vão corresponder às variáveis do processo. Aqui a gente vai ter a concentração inicial em kmol por metro cúbico, a vazão de alimentação, esse outro bloco aqui, em metro cúbico por minuto, a vazão da descarga, em metro cúbico por minuto, a temperatura da corrente de alimentação, em Kelvin, a temperatura da corrente de alimentação da camisa também, e a vazão da camisa, que é em metro cúbico por minuto. E aí, nesse bloco central aqui, é que a gente vai colocar a nossa função sFunction, que eu já ensinei em outros vídeos, como que a gente configura, utilizando aquele código lá que a gente viu anteriormente. E aqui a gente tem 4 saídas também, que vão corresponder justamente aos estados do sistema. A primeira saída vai ser o nível do fluido no reator em metros, a segunda vai ser a concentração do reagente no reator em kmol por metro cúbico, a temperatura do reator e a temperatura da camisa. E os blocos que a gente utiliza aqui é o sFunction, para a gente conseguir modelar nessa parte do sistema. Essa aqui é a primeira que a gente faz, e aí agora aqui vamos colocar as entradas e as saídas, no modelo mais detalhado aqui do nosso reator. E aqui a gente vai conseguir colocar umas agitações no sistema. Então aqui a gente tem a entrada também, a concentração inicial, que vai definir a concentração do reagente que entra no reator. Temos a vazão de alimentação, que representa a taxa de alimentação do fluido de entrada, que a gente viu na nossa modelagem matemática. Temos a taxa de saída do fluido do reator, que a gente está chamando aqui de vazão de descarga. A temperatura da corrente de alimentação, que é a temperatura do fluido que entra no reator. A temperatura da corrente de alimentação na camisa, ou jaqueta, como a gente está chamando aqui, que é a temperatura do fluido de resfriamento, E a vazão da camisa também, que é a taxa de fluxo do fluido na camisa de resfriamento. E aí, como saídas aqui, a gente tem o nível do fluido, que vai ser a altura do líquido dentro do nosso reator, a concentração do reagente também dentro do reator, a temperatura dentro do reator e a temperatura dentro da camisa. Após a gente simular, a gente vai ter esses resultados. Os blocos de entradas vão receber os valores iniciais, O bloco aqui do reator, ele vai simular essas equações,
E aqui a bloco de saída a gente vai ter o nosso resultado, beleza? Então, em resumo, esse sistema aqui no Simulink vai simular o nosso reator, utilizando as equações de balanço de massa e energia que a gente já fez anteriormente. E a gente vai conseguir prever dinamicamente, né, como as variáveis de estado, que aqui a gente tem o nível, a concentração, a temperatura, vão mudar com o tempo em resposta às condições de entrada que a gente vai colocar, que são as vazões, as concentrações e a temperatura. Agora vamos simular aqui, no tempo de 40 segundos. Beleza, ele já trouxe aqui em 40 segundos, a gente vai ter esse nível, essa concentração, essa temperatura da jaqueta e do tanque. Vamos visualizar aqui o gráfico. Bom, assim, o gráfico de altura, a gente pode esperar desse comportamento que o nível do fluido no reator vai depender do balanço entre a vazão de alimentação e a vazão de descarga, certo? Então, se a vazão de alimentação for maior que a vazão de descarga, o nível do fluido no reator ele aumenta. Esse gráfico aqui ele estaria subindo. E se a vazão de descarga for maior que a alimentação, então ele vai diminuir. E no nosso caso, aqui em regime permanente, essa vazão ela vai se equilibrar. Né? A gente colocou, vou mostrar que a gente colocou o mesmo valor. Então, como está em regime permanente, essas vazões vão se equilibrar e o nível ele vai se estabilizar aqui, como a gente está vendo, no valor constante. A vazão de alimentação, 2. Vazão de descarga, 2. Então, a gente vê que ele se mantém constante. Para a concentração, a concentração do reagente vai depender da taxa da reação, né, e da diluição causada pela entrada do fluido. Se, no caso, a vazão de alimentação aumentar, com a concentração inicial específica, a concentração do reagente dentro do reator ele vai aumentar ou diminuir, dependendo da velocidade da reação. Inicialmente, a concentração ela pode oscilar, como a gente está vendo aqui. Ele vai decaindo, vai diminuindo, e depois ele vai se manter constante conforme a reação vai entrar novamente em equilíbrio. Vai se estabilizar aqui, como a gente está vendo, no valor fixo, né, que reflete o equilíbrio da nossa reação. Para a temperatura, ela vai depender do fluido de alimentação, né, e da taxa da reação. E também, como a gente tem a nossa camisa, né, para resfriar, vai depender dessa eficiência que essa camisa vai ter. No caso, se a reação ela for isotérmica, no caso, se ela liberar calor, a temperatura tende a subir, mas pode ser controlada também pelo resfriamento. Cenário aqui que a temperatura da jaqueta, ela muda, né, a temperatura do reator ela pode realmente variar também até atingir um novo equilíbrio. E essa temperatura vai estabilizar o valor que reflete o equilíbrio entre o calor gerado pela reação e o calor removido pela jaqueta. A gente pode ver que diminui a temperatura e depois ela atinge um valor constante quando entra em equilíbrio. E aqui a temperatura da camisa, mesma coisa. Ela vai depender da eficiência do resfriamento, da quantidade que a camisa da quantidade de calor que a camisa vai transferir para o reator, para a reação. Se no caso a temperatura do fluido na jaqueta ela for alta, pode não ser muito eficaz para resfriar o reator, o que vai resultar em uma temperatura mais alta que o reator. Mas com o tempo, a temperatura da camisa ela pode variar até atingir também o valor constante, como a gente vê aqui, à medida que o sistema ele vai atingir um equilíbrio técnico, que é como a gente está vendo aqui. Então, assim, no nosso caso, tipo permanente, né, a gente vê que após um tempo as variáveis elas tendem a se estabilizar em valores constantes, que indica que o sistema alcançou o equilíbrio. E esse é o comportamento típico desse sistema de reator quando opera em condições fixas. Ou seja, inicialmente o gráfico ele mostra um comportamento dinâmico, com as oscilações decrescente ali, né, tipo da curva, das variáveis, conforme o reator ele responde às condições de entrada. E após algum tempo, essas variáveis vão se estabilizar e refletir o equilíbrio no sistema. Então é interessante a gente analisar esses gráficos justamente para entender como é que ele vai funcionar. E é isso, pessoal. Se você gostou, deixa um like.